Olha o que o poder de Deus faz na vida de um homem. Aí fizeram o feitiço e ofereceram 13 vidas pela vida dele. Quer dizer, é a moeda espiritual, né? É o sangue, moeda espiritual. Assim, se ele morresse, pagariam os demônios com 13 vidas. Então, era para ele morrer. Eu tinha certeza que ele ia morrer. Falei, bom, sou um sacerdote, eles estão dando para mim uma prova do poder deles. Eu fui todo triunfante, né? E fiquei esperando, esperei por 2 horas, levantei e já estava indo embora. E ele chegou. Quando ele chegou, eu dei o nome de Brint no livro, o nome dele verdadeiro, Luiz Augusto Zitt. Eu tive depois o privilégio de conhecer o pai dele também e tal, conhecer a família. E depois ele teve um dano, né? Depois, eu vou tentar sumariar o máximo possível. E eu tive medo daquele cara, medo. Eu estava no ápice da arte marcial. Humanamente falando, eu acabaria com ele em segundos. Mas a sensação que eu tinha é que se eu tocasse nele, eu ia desmaiar de novo. Fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu vou apagar. Sim. Eu peguei e falei, isso era o quê? Um escritório? O que era? Uma sala? Era um escritório. Não, era escritório. Era um escritório. O escritório era 2 andares. Era uma casinha, um sobrado. Tinha uma salinha embaixo. Era uma casa? Era uma casa. Aí você chegou lá, eu tô esperando... É Luiz, você falou? O Zitt. Aí fica esperando, tem um encontro marcado com ele, né? Aí deu... O poder de Deus é muito infinito e muito grande. Só para vocês verem, notarem que Jesus, ele foi vendido por moedas, né? Só que aí a moeda de troca, né, é o sangue, é 13 moedas, sangue. Jesus foi 30 moedas, né? Então, só para vocês verem que o adversário, em tudo, ele imita Deus. E olha o poder de Deus para vocês verem, né, que o servo de Deus, que é o pastor, não poderia ser tocado. Então isso aí é um alerta para todos nós, né? Não abatermos. Por quê? Porque o inimigo nada pode nos tocar. Vamos embora lá ver, gente. Passou, tá atrasado. O cara não chega, vou embora. Aí eu pensei que meus botões morreu. Não vai vir mesmo, né? Deu certo, feitiço. Levantei, ele entra pela porta. Cara, quando você viu ele, falou, puta, tá vivo. Aí eu fiquei meio ressabiado. Além do cara tá vivo, né? Eu tive medo dele, um medo inexplicável. Não medo racional. Entendi, um medo... Né? Inexplicável, medo, né? E eu peguei e falei, pastor, desculpa, você chegou atrasado, eu tenho que ir embora. Aí ele falou assim, não, deixa eu só orar pra você, rapidinho, 5 minutos. Aí eu pensei, a oração desse cara não tem poder nenhum, né? E era no andar de cima, né? Da casa, do sobrado. Do sobrado, tinha uma salinha que era a salinha dele. Então tinha outras salinhas lá de aconselhamento, né? Sim. Aí subi, ele trancou a porta, a chave. Isso me chamou a atenção. Eu falei, você já foi, porra. Aí eu olhei pra janela, vi que a janela tinha grade, né? Falei, e agora? Aí eu falei, pastor, pensando melhor, pensando bem. Acho que eu queria ir embora. Não vou morar, não. E ele falou, não, tudo bem, coisa rápida. E a última imagem que eu tenho, a mão dele crescendo, assim, apaguei, não sei quanto tempo durou aquilo, fiquei sabendo muito tempo depois, quando eu reencontrei ele, mas eu tinha alguns lampejos, assim, de consciência, eu vi ele estava bem, falava baixo, a sala estava muito bagunçada, eu estava machucado, né, rasgado, corte, todo dolorido, né? Eu falei, pô, esse cara tá inteiro. Aí no final, né, ele pegou, me ajudou, me levantou, me pôs na cadeira e falou para mim, olha, você tinha uma coisa em você, tinha um demônio em você, né? E eu falei, como assim um demônio em mim? Ele não pode entrar em mim, né? Eu controlo ele não me controla. Ele falou, não, isso é ilusão, né? Jesus é um poder maior, Deus é um poder maior, né? Você quer conhecer esse Deus que é um poder maior, né? E eu estava meio reticente, aí ele pegou e falou, olhou nos meus olhos, falou, você nunca teve paz na vida. Me quebrou. Acabou ali. Não tinha. Só para vocês verem, notar como o poder de Deus se expande sobre nós, seres humanos. Nós fomos formados em mais semelhança do Senhor. E quando Deus ele tem um plano na vida do homem, olha o que Deus faz. Deus, ele fala em sua palavra para sermos manso como uma pomba, prudente como uma serpente. Irmãos, temos que ter visão de Deus. O pastor em questão, ele tinha visão de Deus. O que ele fez? Ele sabia o que ia acontecer ali, porque Deus fala com seus filhos, entendeu? A Bíblia diz que nada acontece na terra sem seus profetas serem avisados.
Então, o que ele fez? Ele já fechou a janela, fechou a porta, né? Aleluia, glória a Deus. Né? Na verdade, né? Tinha grade na janela. Então, quero falar para vocês, olha a prudência, que muitos irmãos hoje não têm prudência. E nós temos que ter prudência, né? Porque a Bíblia fala para nós que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Por quê? Porque o servo de Deus confia em si próprio, e não deve ser assim. Nós devemos confiar na autoridade de Deus. Olha a autoridade que o pastor teve. Olha a sabedoria que Deus deu para ele, porque não se tratava de uma coisa pequena. Era uma coisa, uma força forte, não mais forte do que no que estava no pastor. Né? Para vocês verem que ele fala aí, que ele relata que, né, ele lutava artes marciais, ele estava, né, mas não significa força, né? Era o que Judas Iscariote queria. Ele queria que Jesus, né, rebentasse tudo, matasse. Ele queria isso, mas não é força. É força espiritual. E a força espiritual, né, que vem nas nossas vidas, ela destrói depressão, ela destrói tudo o que vem contra nós. Por quê? Porque esse poder, Jesus Cristo, ele deu para nós, tá? Nós temos esse poder, né? Só para vocês verem aí que não adianta, pode estar no grau que for, Satanás não tem poder contra você. Você tem poder, né? Que Deus manifesta em nossas vidas. Tudo, não tinha nada. Nada. É muito forte isso, né, cara? Muito. Tu sabia o que era isso. Aí eu falei, realmente, não tenho. Tenho pesadelo, não tenho tranquilidade, tenho uma inquietação constante dentro de mim, tenho um ódio dentro de mim que vem de repente do nada, sem motivo, sem aparência, sem nenhum elemento externo. Eu não sei se estou ficando louco, né? Eu vejo vulto, eu escuto voz, eu não sei o que está acontecendo. E ele falou, mas hoje Deus vai mudar a sua história. Olha o que as forças ocultas faz na vida de um homem, de uma pessoa, de um ser humano, né? Deixa a pessoa tão desestabilizada, ódio, arrogância, tristeza. Todas essas coisas vêm sobre o homem. Por quê? Porque o homem, ele está distanciado do seu Deus. E nesse relato dele, ele está falando. Todas essas coisas tinham sobre ele, sobre a vida dele, né? Mas ali naquele momento que o pastor orou e que o Espírito Santo de Deus trabalhou na vida dele, ele foi liberto dessas coisas. Mas infelizmente, só para vocês verem o estado emocional que ele estava, né? Insônia, tristeza, dor, sofrimento, tudo isso, né? Essas coisas, né, que tem por aí fazem com que as pessoas elas se percam, mas Jesus é a vida. Me deu um abraço. Cara, eu nunca recebi um abraço como aquele na minha vida. Um abraço de amor, de pai, de calor, de acolhimento. Me abraçou e sussurrou no meu ouvido, repete comigo essa oração, né? Porque orar vem de falar, é oratória. Não está escrito Jesus pensou, né? Deus pensou, haja luz, falou. E eu repeti o que ele fez, o que ele pediu para fazer, eu fiz. E quando terminou aquilo, ele me abraçou, me deu um beijo na testa e falou assim, hoje Jesus está mudando a tua história. Eu estava todo arrebentado. A sala estava bem destruída, assim, bagunçada, né? Mas eu senti uma paz indescritível, indescritível. Eu não tenho vocabulário para descrever isso. Senti tranquilidade, serenidade. Completude. Eu senti, acho que naquele momento eu senti uma centelha da presença de Deus. E eu pensei, como é que Deus pode me amar se eu há minutos atrás eu o odiava? Como é que Ele pode me receber se eu estava contra Ele, né? Que amor é esse? Por que Ele me ama? O que eu tenho? Né? Não tenho nada, né? E Ele pegou e falou, hoje a sua vida vai ser diferente. Me deu um abraço, né?
e falou que podia contar com ele e tal. Voltei para casa muito feliz, uma felicidade assim, exultante, sabe? E morava com meus pais, né? Então meus pais, a casa não era grande, então não dava para ter animais de grande porte, mas eu tinha 2 maritacas, né? Tinha um chupim. Tinha 2 maritacas, tinha um chupim, tinha um peixinho e uma tartaruga. Pois é. Cheguei em casa, ligou para mim um dos sacerdotes de lá. Eu dei o nome de Zórdico no livro. Ele ligou, ele foi bem empírico. Olha, nós te avisamos, satanismo não é para todo mundo, né? E você não pode sair. Você tem um compromisso conosco. O ritual tipo, foi uma quarta, era sexto ritual. Isso aconteceu numa quarta. Você tem um compromisso, nós vamos buscar você na sua casa. E você tem que cumprir, você tem que honrar o compromisso. Se você não honrar o compromisso, sua família vai sofrer o dano. E aí? Aí eu peguei, naquele momento, a única coisa que eu consegui falar foi: Zórdico, nós estamos errados, Zórdico. Deus existe, sabe? Ele te ama também. Te ama. Né? Ele desligou o telefone. Aí eu dormi naquela noite como eu nunca tinha dormido antes. Dormi bem. Só para vocês verem, né? Ele está numa situação como estava Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele fazia as coisas, mas ele não tinha consciência do que estava fazendo, né? Então o Senhor, ele é tão misericordioso que ele perdoa todos os nossos erros, nossos pecados. Por quê? Porque ele sabe que nós estamos inconsciente, né? Louvado seja Deus. Então ele está ali como Saulo de Tarso. De repente, ele vai e vem o Espírito Santo sobre ele. E agora é alegre a vida dele. Por momentos, segundos da vida da gente, Deus trabalha. Jesus é a força ativa, é tudo de bom que nós temos. Então, veja bem a ligação de Deus com o homem. Quando o homem se propõe a Deus, quando o homem se dirige a Deus, a vida é transformada. Um abraço, um beijo, né, que ele recebe ali, né, de carinho, de conforto, resume toda a riqueza da vida dele. Toda dor vai embora, porque é assim, irmãos, Jesus, quando ele nos abraça e quando nós abraçamos ele, a nossa vida é mudada, transformada. Só para vocês notar como Deus, ele é tão bondoso para nossas vidas, que ele não impõe a nós, mais o inimigo das nossas almas, ele impõe, né? Só para vocês verem, é obrigado. Você pisou no terreno do inimigo, você está sujeito a tudo que ele ordenar. Se você não fizer, igual ele está falando aí, é muito perigoso. Você está num terreno que você não conhece. O Senhor é compassivo. O rei Davi falou com o Senhor que ele preferia estar nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia. Vocês estão vendo
que o inimigo ele não tem misericórdia, entendeu? Você pisou lá no terreno dele, você vai ter que pagar a presa para ele. Se você não pagar, ele vai atrás da sua família. Por quê? Porque o livre-arbítrio foi cortado da sua vida. Desde que você entrou no terreno do inimigo, não existe isso mais. Olha que pessoa incrível que esse rapaz era, entendeu? Ele só estava ferido, só estava machucado. Ele só estava precisando do amor de Deus. Muitos conflitos na vida dele levou ele a ir para o satanismo. Um local desconhecido, algo desconhecido. E a vida dele foi totalmente destruída por ele entrar num campo desconhecido, que é o satanismo, ou outros lugares, né, que venha trazer morte, dor, coisa que não pertence, né, a Deus. A Deus pertence vida, vida com abundância, né? A alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Algo que o inimigo das nossas almas, ele não pode nos dar. E esse rapaz, ele estava com depressão, cheio de depressão, né? Como Jesus lá no Getsêmani, né? Mateus 26:38 diz, né? Jesus fala que ele estava com uma tristeza tão profunda na alma dele, que ele estava à beira da morte. Deus, ele não pede sacrifício humano de ninguém. Deus, ele não te dá uma prova que não seja natural. Ele dá uma prova que você pode suportar, embora o homem, né? Eu não aguento, eu não aceito. Não, mas é uma prova que você pode suportar. Temos que passar pelas provas. Jesus disse que nesse mundo teríamos aflição, mas Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele deixou o Espírito Santo de Deus conosco para garantir a nós, né, a nossa felicidade. Nós, irmãos, aleluia, glória a Deus, que somos servos do Senhor, somos intocáveis, né? Nós só passamos aquilo que Deus permite que passamos, mas o inimigo da nossa alma não é assim. Passou para o lado dele, é as regras dele. E as regras dele é morte e destruição. Só isso. Só isso que tem do lado dele, tá? Então, quando o jovem for pensar em satanismo, for pensar em coisas que não provém da vontade, que não é a casa de Deus, tem que pensar muito no que você pode vir a passar, né? Porque o pai ele acolhe o filho, ele abraça o filho, ele ama o filho. Mas o adversário não, ele é um tipo de padrasto ruim. Ele não quer saber, ele quer somente destruir aquilo ali, entendeu? Que o outro bom deixou, só isso que ele quer. Deus, aleluia, ele é nosso Pai eterno. E ele dá vida, vida com abundância. Ele deu oportunidade para esse jovem, para esse rapaz, para ele estar, né? Louvado seja Deus. Se levantar diante da presença de Deus. Nós não sabemos, na verdade, o que aconteceu com ele. Só o Senhor sabe, né? Só Deus sabe. A tristeza, o que ele estava passando, tudo isso só o Senhor sabe. Se ele realmente, ele tirou a própria vida, somente o Senhor sabe disso. Então não devemos julgar, devemos deixar para Deus. O Senhor Deus fala-se na palavra dele, né? Louvado seja Deus. Que quando ele voltar, ele vai fazer a obra dele nas nossas vidas, né? Uns será levado, outros será tirado, outros, né, ficarão. Mas a palavra de Deus na vida do homem é essa. Deus dá chance a todos nós. Todos nós temos chance de redenção. Fica essa dica para todos vocês.
Nós temos chance. Vocês vê claramente, ele mostrou para nós, usando, né, ele para que nós venhamos a ver a gravidade do satanismo, a gravidade de você entrar num campo espiritual que você não conhece, né? Nós temos que ficar do lado do Pai, entendeu? Então é isso. Ele foi para um campo desconhecido porque estava cheio de dor. Ele achava que ali ele ia encontrar refúgio, mas não existe um refúgio longe do seu Pai. Não existe refúgio longe do Criador. E assim, irmãos, né? A vida desse rapaz prematuramente sendo tirada, quero dizer para vocês, é um alerta para nós. Fica o alerta. Olha a prudência do pastor. Nesses dias, nesses tempos, que a Bíblia diz, né, que esfriaria o amor de muitos, este pastor, Deus usou ele. E ele, né, deixou-se ser usado por Deus. Ajudou um homem que precisava. Ajudou um filho que estava necessitado de um abraço e de um beijo de um pai. Vocês podem ver, né, que o próprio Deus usou esse pastor para abraçou ele. E dessa forma, e hoje nós não vemos muito como esse pastor, né? As ovelhas ficam dispersas, as ovelhas ficam sem um abraço, sem um carinho. Por quê? Porque esfriou o amor. O pastor não visita as ovelhas, ninguém vai visitar, ninguém vai saber, ninguém vai dar um abraço, ninguém vai perguntar se você está bem. E isso tem trazido muitas essas coisas, muitas tragédias. É pastores, né, que tira a vida dos seus próprios filhos, das suas esposas. Pastores. Então, irmãos, vamos ficar firmes no Senhor. Olha Deus usando este rapaz com o testemunho dele para nós. Vamos nos alertar pelo testemunho de vida dele. Não vamos julgar ele. Ele teve a passagem dele aqui e ele trouxe para nós, né? Ele trouxe para nós esse alertamento. O quanto ele pôde ser vaso, ele foi vaso. Deus usou ele para mostrar para nós o que o ocultismo faz na vida de um ser humano. Vamos ser mais prudentes. Nós que somos servos, vamos ser como este pastor prudente. Vamos ter visão de Deus. Vamos ter visão quando as pessoas estiverem tristes, depressivas do nosso lado. Muitos vão na África, muitos vão em tudo quanto é lugar fazer missão, sendo que ao seu lado tem alguém que está precisando de você. Você nem precisa de longe, você é missionário, missionária. Seu próprio familiar precisa de você. Então, vamos abraçar aquele que está entristecido. Vamos lembrar de Mateus 26, 38. Quando Jesus estava entristecido até a morte, ele falou, né? E ele fala o quê? No versículo 41, com Pedro. Que era para Pedro vigiar e orar. Por quê, irmãos? Porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca, né? É isso que acontece em nossas vidas. Fica um alerta para todos nós, tanto sobre o testemunho dele, tudo que foi falado. Fica um alerta para nós cristãos, abraçar aquele que está passando por depressão, que está passando por dificuldade espiritual, né? Às vezes você olha assim, mas ele é um irmão, ele sabe a palavra de Deus. Sabemos, mas Jesus disse que o espírito está pronto, a carne está fraca. Vamos ajudar. Vamos ser boca de Deus, vamos ser cristão. Vamos ter mente de Cristo. Fica alerta, em nome de Jesus.